Bem-vindos! Todos os nossos aviões, sejam eles glow, gasolina, elétricos ou até mesmo planadores, precisam de baterias. E hoje eu vou mostrar a vocês como fazer uma fonte confiável de boa qualidade a partir de uma fonte de computador. Este é o nosso assunto de hoje. Muitos se preocupam em ter um excelente carregador de boa qualidade, de boa capacidade de carga relacionado à potência, mas muitas vezes esquecem da origem da fonte, ou seja, a corrente elétrica que vai alimentar este carregador. Uma fonte deve ter uma corrente e tensão preferencialmente estáveis, que não fiquem tendo oscilações. E as fontes chaveadas são as mais indicadas para este tipo de operação. As fontes dos computadores são chaveadas, são sistemas estáveis, até porque um computador não pode, pelo tipo de atividade que ele realiza, ter oscilações de rede elétrica. Então, elas são muito indicadas para carregamento de baterias. Eu, inclusive, utilizo uma na minha bancada. Aqui está sendo mostrado o vídeo pequeno de como ela está operando e há muito tempo, muito confiável. Algumas, inclusive, são bivolt, até mesmo automático, sem ter aquela chave para passar para 110 ou 220 volts. A fonte que nós vamos utilizar hoje é uma fonte de computador idêntica a esta aqui, tá? É uma fonte de 200 watts, entrada 110, 220, e ela sai nesse monte de cabeamento aqui, várias tensões, 12 volts, 5 volts e outras tensões que são mais aplicadas ao computador em si. O que eu vou mostrar agora é como deixar somente o necessário para termos 12 volts, que é o que a grande maioria dos nossos carregadores utiliza. Não precisa se ter grandes habilidades, mas deve-se ter cuidado. Primeira coisa é fazer isso com ela, evidentemente, desconectada da rede elétrica. É o que vamos ver agora. Eu esqueci de um detalhe. Essa fonte que nós vamos fazer hoje, exatamente a que vai ser mostrada, poderá ser sua. Assista ao vídeo até o final, porque eu vou sorteá-la de uma maneira bem fácil. Vamos lá. Então aqui nós temos uma fonte ATX de 200 watts. Existem fontes com potências maiores, principalmente as utilizadas para games, mas essa aqui dá para a demonstração de hoje, tá? Ela tem em sua saída, quando utilizado 12 volts, 16 amperes de corrente. E como eu faço isso? Basta dividir 200 por 12, vai dar aí 16,66 amperes aproximadamente. Vou precisar de algumas ferramentas, alicate de corte, chave Phillips, chave fenda, um estilete, mais adiante um ferro de solda também em solda, que eu vou falar depois aí, tá? Primeira coisa, vamos remover a capa, o plástico protetor que acompanha esta fonte, tá? É uma fonte nova, como eu já havia comentado. Aqui eu tenho vários cabos, tá? Eu possuo tensões aqui de 12 volts positivo, 12 volts negativo, 3 volts, 9 volts, porque no uso no computador é algo bastante diferenciado. Mas aqui vamos utilizar apenas a saída de 12 volts, que é a que nos interessa. Essa borrachinha acomoda melhor os cabos para ficar na embalagem, tá? Aqui eu separo agora o cabeamento. Os fios amarelos, todos os amarelos possuem 12 volts e o preto é o negativo, é o terra. Então aqui, por exemplo, neste cabo eu tenho 12 volts no amarelo e preto e tenho também 5 volts no vermelho e preto. Na fonte que eu fiz para o meu uso, eu aproveitei também os 5 volts, tá? Este conector aqui vai ser totalmente eliminado, onde eu vou preservar apenas o fio verde e o fio preto dele. Mais adiante vou mostrar o porquê. Ok, vamos abrir a fonte agora, retirando os 4 parafusos Phillips que prendem a tampa. Lembrem-se, fazer isso sem estar com a fonte conectada à rede elétrica. Tem que se ter muito cuidado quando vai se manusear esse tipo de equipamento.
Removendo então os 4 parafusos, tem uma pequena etiquetinha ali que trava. Aqui a chave 110 220 volts. Retiramos a tampa. E aqui eu tenho todo o conteúdo eletroeletrônico no interior desta fonte de computador. Tem um cooler de refrigeração ali, tá? Muito útil para manter a fonte numa temperatura estável, tá? E aqui temos todos os cabos, os quais nós vamos agora organizar para especificamente o nosso uso nesta aplicação. O que eu vou fazer então? Eu vou eliminar, vou cortar todos os cabos que eu não utilizo. Este corte deve ser feito com os cabos inclinados. Não façam esses cortes com os cabos em pé. Por quê? Porque à medida que eu vou cortando com eles deitados, quando eu erguer os cabos, eles já estarão praticamente isolados entre eles, para evitar aí um possível curto-circuito. Preservo aqui o fio verde, tá? E preservo também um dos fios pretos em separado. Tá? Esse fio preto e este verde eu vou ligá-los depois. E aí eu mantive também, evidentemente, o cabo maior lá que vai ter os fios preto e amarelo. Ó, viram? Agora quando eu ergo todos eles, eles ficam desencontrados, possibilitando aí uma isolação mecânica, digamos assim. Isto aqui é um termorretrátil, eu gosto bastante de utilizá-lo. A gente só coloca em volta dos fios e gera um calor que ele vai encolher. Aqui eu já deixei pronto, tá? Apliquei o calor, ele encolheu, ele juntou todos os fios. Tá? Agora a gente acomoda melhor ali, ó. Vamos calçá-lo para não ter o risco de soltar. E agora eu vou soldar o fio verde ao fio preto. O que é, afinal, esta junção? Computadores, nós pressionamos um botão, que é uma chave mecânica, e ele dá o start, o início no funcionamento da fonte. Esse start é realizado através do contato deste fio preto e este fio vermelho. Então eu deixo ele sempre ligado, de forma que quando eu conecte à rede elétrica, ele já está previamente alimentado. Se alguém preferir, pode aqui colocar uma chave liga-desliga também, para fazer a ligação manual, digamos assim, conectando a fonte manualmente, ativando a fonte manualmente. Eu particularmente não gosto de juntar fiações apenas torcendo os fios como a maioria faz. Eu gosto de soldá-los, soldar os dois fios e também utilizo um termorretrátil para isolação, tá? Soldado. Agora a gente coloca ali o termorretrátil na posição em cima onde foi feita a solda. Damos agora um pequeno calor, eu uso um pequeno maçarico para isso. Está aí feita uma excelente isolação. Ok. Então, separados os fios que eu não utilizo, ligado aí os dois fios que mantêm a fonte permanentemente acionada. E agora eu tenho aqui os dois cabos que eu vou utilizar para as conexões ao meu carregador. Poderia ser apenas um amarelo e um preto? Sim, mas como a corrente é relativamente alta, 16 amperes, vamos usar dois. Quanto maior a espessura do cabo, melhor. Como são cabos únicos, eu posso juntar dois amarelos e dois pretos, que vai funcionar perfeitamente. Coloco agora aqui o anel de proteção que isola os fios, tá? A acomodação elétrica ali, deixa organizado tudo por dentro. Vamos colocar a tampa novamente no lugar. Ok, tampa aí, fixado. E agora eu tenho aqui os dois fios, onde eu vou conectar então, ou um plug P4 para ligar nos carregadores Tanage, por exemplo, ou dois bornes, um preto e um vermelho para sinalizar a polaridade. Aí é a critério de cada um, de acordo com a aplicação ao qual essa fonte será utilizada. Tá? Eu gosto de deixar soldado as pontas. Vamos dar um pequeno acabamento. E aqui está pronta então a nossa conexão de uma fonte de 12 volts por 16 amperes de corrente.
Tá? Aqui eu confiro agora a seleção da minha voltagem, 110 ou 220 volts. Quando eu ligo o cabo, observem ali, ó, que o cooler já vai começar a girar, mostrando aí que a fonte está alimentada. Conectei, pronto, fonte funcionando. Eu posso colocar um LED também ali para sinalizar no mesmo cabo dos 12 volts. Claro que tem que utilizar um resistor, mas eu procurei fazer uma forma bem simplória para que todos possam montar. E agora vamos colocar um multímetro para medir a tensão de saída. Tá? Ligo o vermelho no fio amarelo, olha ali, e o preto no preto. E está pronto, olha aí, ó, uma fonte com 12 volts, um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso sempre vai acontecer. Normalmente, ela vai dar alguma tensão um pouco a mais, o que é perfeitamente normal e aceitável. Ok? E agora vocês estão vendo aí a fonte na minha bancada. Esta é uma outra que eu já fiz há algum tempo. Observem que nesse caso aqui eu aproveitei também o fio vermelho e preto para fazer 5 volts. Mas, Ronaldo, para que 5 volts? Existem aplicações. Nesses outros bornes eu tenho aqui a saída de 12 volts, tá? E ela ficou acomodada na minha bancada. E como é que eu vou sortear esta fonte? Bom, ela já está pronta. Entrada 110, 220 volts, saída 12 volts, 16 amperes, e já está ali com a fiação pronta para que você defina qual tipo de conector vai utilizar. Esta fonte custa no mercado aí de 90, 100, 120 reais, evidentemente a fonte na embalagem. Eu já deixei ela pronta para o nosso uso. Eu mando a fonte e você paga apenas o frete, o que vai depender aí da sua região. Como é que vai funcionar? Exatamente após a 0 hora do dia 12 de setembro, ou seja, este sábado, o primeiro e-mail que chegar dizendo eu quero a fonte, é para onde eu vou despachar. E no próximo vídeo eu vou mostrar quem é o ganhador, bem como nos nossos grupos de WhatsApp. Repetindo então, às 0 hora de sábado, agora, dia 12 de setembro, o primeiro e-mail que chegar através do endereço contato@canalaéreo.com. Até o nosso próximo encontro.